porque eu estou indo para a Itália semana que vem e vou visitar basicamente 3 vulcões. O primeiro deles que eu vou vai ser o Monte Etna, que o Cris já vai abrir ali para nós. Monte Etna. Monte Etna é um vulcão que está ativo. Então vocês já sabem que ele entra em erupção. Semana passada, semana retrasada, ele estava em erupção. Se você entrar nas câmeras ao vivo do Etna, você vai ver que ele está soltando fumaça lá direto, tá? Então, Monte Etna, o vulcão que fica ali na Sicília. O que é Sicília? Sicília é aquela ilha, é a bola. Se a Itália, o mapa da Itália parece uma bota, a Sicília é a bola que a bota está chutando, tá? Ele fica ali na Sicília, na Itália, nessa ilha. A cidade próxima a ele é a cidade de Catânia, tá? Essa montanha lindíssima que tem lá, ó, tá vendo só? É uma montanha lindíssima. O cume principal dele fica a 3.000 metros de altura. E a ideia é que eu vá lá em cima, no topo do vulcão Etna, tá? Como que se vai lá? Tem várias maneiras. Uma maneira de ir lá, você vai parando aos poucos ali. Então, eu vou parar a 1.800 metros e de lá eu subo a 3.000 metros, tá bom? Então, essa cidade aqui embaixo é a cidade de Catânia. E você vê que tem várias montanhinhas e vários buracos em volta dele. É aquilo que eu falei, né? Um vulcão, ele tem várias crateras, várias aberturas, ou vents em inglês, e tem a principal, que é lá em cima. Então, irei subir lá no Monte Etna. É um vulcão muito importante, é um vulcão que está em erupção constante o tempo todo. Semana passada mesmo ele estava em erupção. Tá? Ele estava em erupção. O VEI, né, aquele índice explosivo dele, o máximo que ele chegou foi a 3. Tá? O máximo que ele chegou foi a VEI 3. É um vulcão histórico, né, o Monte Etna. É um vulcão muito bonito, muito legal. Tem toda uma história, tem pinturas aí para você ver, por exemplo, de 1760. Tem erupções aí do Etna relatadas de 396 a.C., tá? Então você tem assim realmente muita coisa interessante sobre o Etna. Até os chineses, tá? Que viajavam ali pela Itália nos anos ali de 1200, por exemplo, registraram erupções do vulcão do Monte Etna na Sicília. Então, minha primeira parada vai ser no Monte Etna. Vou subir a 3.000 metros de altura, quero fazer live lá de cima. Então é o seguinte, galera aí que me sigam, tá? Me sigam na Twitch do Space Today, porque eu vou fazer IRL lá de cima, tá? Vai ter um lugar lá que acho que nós vamos conseguir parar para fazer. Eu pretendo, de um hotel lá que tem uma vista legal do vulcão, fazer também uma live muito interessante, tá? E por isso, né, o pessoal da Master Cidadania, sigam eles lá, galera, agora, vai lá, vai. Tem quase 10.000 pessoas aqui com a gente, 9.636 pessoas aqui com a gente. E sigam o pessoal da Master, porque além deles estarem me levando para lá, eles também estão fortalecendo muito o Space Today com equipamentos. Então, eu vou levar câmeras poderosas e tudo para a gente poder fazer tudo isso. Vai dar RL lá, Sérgio? Vou fazer IRL de lá de cima, tá? Vou fazer IRL lá de cima. O pessoal fala que a internet lá em cima do vulcão ela é muito boa, tá? Então, aguardem que dia 12 eu estarei lá. Subir 3 quilômetros da pernada vai perder 30 quilos num dia. Boa. Aliás, eu vou me pesar antes de viajar e vou me pesar na volta, para saber quantos quilos eu perdi nessa brincadeira. O problema é a pizzaiada depois, né? O problema é você perder 30 quilos e depois comer 50 quilos de pizza, né? Vai a pé e ainda vai carregando equipamento? Quero só ver. Então, venha ver. Desafio todo mundo a vir ver. Subirei o Monte Etna lá na Sicília. Isso aí vai ser semana que vem, tá, galera? Então,
vai ser legal pra caramba. É um vulcão que tem muita história. Beleza? Então, isso é o Etna, que é um vulcão ativo. Vulcão ativo. De lá, eu vou... Deixa eu mandar aqui para o Cris. Eu vou para o Vesúvio. Mandei para você, Cris. De lá, eu vou para o Monte Vesúvio. Muito bem. Para quem não sabe, o Monte Vesúvio, ele fica ali em Nápoles, tá? Na Itália. Ele fica ali, na verdade, no Lago de Nápoles, né? Você vê o Monte Vesúvio. Só que ele ficou famoso não foi por Nápoles, né? Ele ficou famoso foi pelo outro lado ali, pelo outro lado dele. Qual que é o outro lado dele? O outro lado do Monte Vesúvio é onde ficavam as cidades, né, de Pompeia e Herculano, né? O Monte Vesúvio é um estratovulcão, é um vulcão hoje extinto, o Monte Vesúvio. Ele não entra mais em erupção, tá? Ele já chegou, aquele veio lá, o índice de explosividade dele chegou a 5 já, tá? Então ele teve explosões violentíssimas, sendo que a explosão mais famosa do Monte Vesúvio, com certeza, né, a erupção mais famosa é a erupção que aconteceu no ano 79. Foi a erupção que acabou com as cidades de Pompeia e Herculano, que eram as cidades que estavam ali do outro lado, né? Ela não acabou com Nápoles, mas acabou com Pompeia e Herculano. Essa erupção do ano 79, cara, primeira coisa que ela criou um tipo de erupção pliniana, tá? Ela chama erupção pliniana por conta de um cidadão chamado Plínio the Younger, né? Plínio, o jovem, ele foi muito importante nessa erupção, o Plínio o jovem e o Plínio o velho, porque eles salvaram muita gente na erupção de 79. A erupção de 79 foi o seguinte: começou a acontecer muito terremoto ali em Pompeia. Mas o pessoal que estava por ali falou, caramba, cara, tudo bem, terremoto não tem muito problema não. De repente, o Vesúvio entrou em erupção. E a lava começou a escorrer do Vesúvio, tranquilo. Tanto que o pessoal não saiu da cidade. Eles ficaram ali em Pompeia, cara. Eles ficaram em Pompeia. O problema é que, geologicamente falando, teve um problema seríssimo. Qual foi? Geologicamente falando, teve um problema seríssimo. A água infiltrou a câmara magmática. E na hora que a água infiltrou na câmara magmática, teve a segunda grande explosão no mesmo dia, tá? Então teve a segunda grande explosão no mesmo dia. E essa explosão foi muito violenta. Para vocês terem uma ideia, de acordo aí com as pesquisas que são feitas, tá? Foi 1,5 milhão de toneladas por segundo de rocha vaporizada foi expelida pelo Vesúvio, tá? Criou uma nuvem de tefra, que é aquela rocha da explosão vulcânica, com 33 quilômetros de altura, tá? A energia térmica, presta atenção nisso, cara. A energia térmica liberada na explosão do Vesúvio de 79 foi 100 mil vezes maior do que os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Beleza? Essa foi considerada aí durante muito tempo uma das erupções mais violentas do planeta. Os gases, as cinzas chegaram na estratosfera e ele chegou a matar muita gente, tá? Muita gente. Só não matou mais gente por quê? Só não matou mais gente porque os Plínios, o Plínio jovem e o Plínio o velho, conseguiram retirar as pessoas dali. Conseguiram tirar as pessoas dali. O Plínio o jovem, na verdade, ele foi o cara que sobreviveu e pôde contar a história. E o Plínio o velho foi o cara que tirou
as pessoas ali da região. Então, eles salvaram muita gente, tá? Então, a história do Monte Vesúvio, que a gente chama, ela é muito interessante. E talvez, né, a coisa mais impressionante que tem ali na região, em Pompeia, é o chamado Jardim dos Fugitivos, que foi quando as pessoas tentaram fugir, e as pessoas tentando fugir, a cinza foi caindo em cima das pessoas e as pessoas foram ficando petrificadas. Tá? Então, assim, é triste pra caramba. Tá? É muito triste o que aconteceu. E Monte Vesúvio, que teve essa erupção, a mais famosa de todas dele, com certeza, foi a erupção do ano 79. Existe um grande problema aí que a gente não sabe direito quando que foi a erupção, tá? Mas o pessoal considera que foi em outubro de 79. Em outubro de 79 que aconteceu a erupção, e ela, né, a erupção de 79, ela faz parte aí de uma das erupções que mais mortais de todos os tempos, tá? Boa parte ali foi descoberto em 1748, tá? Em 1748 foi descoberta na verdade não, né? Em 1599 que foi descoberta a parte ali os achados arqueológicos, né? Datam de 1599 e com isso eles começaram a fazer toda uma escavação, e aí eles começaram a descobrir todas as pessoas mortas e tudo mais, e o Plínio ficou muito famoso e a erupção tomou até o seu nome, virou uma erupção pliniana, em homenagem ao Plínio, tá? Então, tá aí, estarei lá no Vesúvio, visitarei lá, visitarei os derramamentos, que dá pra gente ir visitar, então vai ser legal demais também visitar essa região. E ali, aí é que é o negócio, cara. Aí é que o bicho pega. Por quê? Porque do lado do Vesúvio está quem? Do lado do Vesúvio está quem? Ele. Campi Flegrei. Campi Flegrei, que é o supervulcão da Europa, tá? Campi Flegrei. O Campi Flegrei fica ali do lado, né? Do lado de Nápoles também, no Lago de Nápoles. O Campi Flegrei, ele é meio difícil de você ver ele, porque parte da caldeira dele, né? Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Porque parte do vulcão, do supervulcão, ele está submerso. E parte dele está ali por Nápoles e tudo mais. Então, pega aí, Cris, essa última negócio que eu te mandei aí. E ali no Campi Flegrei, você tem as famosas... as famosas fumarolas do Campi Flegrei. E é ali que a gente vai tentar visitar. Então tá aqui, né? Você tem Nápoles, né, cidade. Lá no fundo você vai ter o Vesúvio e aí você vai ter o Campi Flegrei. Vai descendo aqui? Pode ir descendo. Tá aí, ó. Abre isso aí. E abre essa outra lá. Essa aqui, ó. Então, ó, qual que é o grande... Abre aquela lá primeiro, do mapinha lá. Então, esse aqui é um mapa que mostra a região ali, né? Nápoles e tudo mais, e os vulcões e tal. Parte do vulcão está submerso aqui, tá, pessoal? Parte do vulcão está submerso. Nápoles está aqui, parte do vulcão está submerso. Essas crateras que você vê, que parecem crateras, são as caldeiras do vulcão. Ele é um super vulcão. Ele é um negócio gigantesco, tá? Isso quer dizer o quê? Se ele entra em erupção, muita coisa vai pelos ares, tá bom?
muita coisa vai pelos ares. E então, o que você consegue visitar? Muito bem, você consegue visitar algumas coisas por ali. Você consegue visitar o que está fora da parte submersa. Então, você consegue visitar, por exemplo, vai naquela outra imagem lá, Cris. Você consegue visitar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui são as fumarolas do Camp Flegrei, tá? Isso aí são as fumarolas do Camp Flegrei. Então, isso aí você consegue ir lá e visitar. Não tem muito problema nenhum, tá? E a outra imagem lá, pega lá para nós. Não, que você abriu lá, você abriu uma primeira. Essa aqui, né? Isso aí é para mostrar como que é a cidade lá. Então, você tem Nápoles e lá no fundo os vulcões e tudo mais. E aí você vai tendo as caldeiras e os locais que você visita, tá? Então, isso aqui é a cidade de Nápoles e tem o Vesúvio e o Camp Flegrei que ele toma conta. Qual que é o problema do Camp Flegrei, galera? O problema desse vulcão, ele é um supervulcão. Você tem todo um estudo das câmaras magmáticas dele e tudo mais. E o grande problema é, se ele entra em erupção, primeiro que você está numa das maiores cidades da Itália. E isso pode causar um problema seríssimo. Porque diferente de alguns vulcões, como o Runga Tonga, que está no meio do Pacífico, como o Krakatoa, que não mora tanta gente do lado, aqui mora gente pra caramba. Então, primeira coisa, muita gente iria morrer. Segundo, talvez a coluna de fumaça que ele levantasse fosse tão grande, que iria interromper o tráfego aéreo na Europa. E isso seria um problemaço. Por quê? Vulcão tem um problema, a aviação tem um problema seríssimo com vulcão. O avião, quando ele passa pela cinza vulcânica, aquela cinza vulcânica, quando ela entra pelo motor, eu ia falar turbina aqui, o Lito ia me matar. Quando ele entra pelo motor, ela congela na pá do motor, e a pá do motor para de girar, e o avião perde os motores. Então, por isso que um avião não pode passar no meio de uma cinza vulcânica, de uma grande coluna de cinza vulcânica. Tá? Então, é muito complicado tudo isso. Então, o vulcão está embaixo da cidade. Isso aí. O vulcão está embaixo da cidade, em cima, ele está para todo lado ali. Ele está para todo lado ali, o vulcão. Tá bom? Então, eu vou no Monte Etna, 3.000 metros de altura, visitar lá. Ele deve estar fumegando uma hora dessas, tá? Eu vou depois no Vesúvio e no Camp Flegrei, que é nessa mesma região aí, na região de Nápoles. Beleza?